começando o Venda Simples Podcast, seu canal de vendas, liderança, empreendedorismo e negócios. Eu sou o Vini, sou o host desse podcast. E esse episódio aqui, de número 32, é um episódio especial porque a gente está trazendo um tema extremamente relevante para você que é empresário, para você que tem sociedade principalmente. Eu trouxe uma especialista, a doutora Júlia, é especialista em direito empresarial e com foco em societário. Júlia, bem-vinda. Obrigada, Vini. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Obrigado. Primeiro, antes da gente entrar na parte societária, na parte do direito, que é a sua especialidade, todo mundo que senta aí precisa responder uma pergunta, que é o que é vendas para você? Vendas, para mim, eu acho que é você identificar uma dor que um cliente tem, que uma pessoa tem, trazer para ela uma solução, a melhor solução possível. E você consegue enxergar no seu trabalho como advogada essa habilidade comercial necessária? Porque você acaba tendo que vender o que você está defendendo para o seu próprio cliente, né? Com certeza. Eu acredito, na verdade, que o advogado, ele tem isso facilitado, porque o cliente, ele já chega para nós quando tudo deu errado. É, Então, a gente não precisa nem vender, a gente precisa estar lá, sim. porque Entender. ele entender do que esse cliente precisa. Tá. Porque ele já chega realmente com perna quebrado, braço quebrado, problema familiar, problema, enfim, todo tipo de problema. É. Você só resolve o problema, resumindo. Exatamente. Acaba só resolvendo o problema. E para o pessoal te conhecer, me conta um pouquinho da sua história, assim, quem é a Júlia, de onde ela veio, o que que ela já fez, o que que ela faz efetivamente? Bom, eu advogada, me especializei em direito empresarial na FGV, sempre gostei muito desse ramo, acho que empresariado é o que sustenta o país, né, eu acho que é onde a gente tem desafios muito diversos, por isso eu gosto muito de atuar nessa área, preciso entender muito de diversos tipos de negócios, e eu sempre fui muito curiosa. Então acho que foi isso que me levou para esse ramo. Tô começando, não posso dizer que eu tenho uma carreira muito longa, eu tenho 5 anos de experiência jurídica, mas já comecei atuando no empresarial em um escritório com mais de 20 anos de experiência e que sai do contencioso e está entrando agora, tentando virar esse jogo, porque a gente no contencioso atua mais com pessoas que já estão com o problema instaurado. Tá. E o nosso objetivo hoje é fornecer o subsídio para que essas pessoas não cheguem no problema, é trazer o consultivo, é Uhum. estruturar as coisas antes dos problemas acontecerem. Bem preventivo também, né. Exatamente. Porque com Legal. certeza é muito mais prazeroso você participar do crescimento de uma empresa do que tentar resgatá-la depois da derrocada. Sim, legal. E a gente ouve dizer, né, que sociedade é um casamento, e o Exatamente. pessoal tem muita gente que tem medo de ter sócio, tem muita gente que quando teve uma experiência ruim com sócio já não quer ter outro sócio. Como que é trabalhar nesse meio, assim, e é um meio desafiador, né? É muito desafiador, porque a gente está falando de pessoas. E realmente o societário, ele é o direito de família do empresarial. Então a gente não trata só de relações entre fornecedores, consumidores, não. O sócio, ele é uma pessoa com quem você convive todos os dias, com quem você divide agruras e divide a bonança, com quem você casa realmente, é um casamento, né. Sim. Então, da mesma forma que o casamento no casamento é muito difícil você falar de temas difíceis, como a Uhum. separação, como a morte, como Gestão financeira. exatamente. O que vai acontecer se a gente falir? O que vai acontecer se você decidir que não quer mais? O que vai acontecer se você decidir que você quer mudar para o Paraguai e eu decidir que não? Sim. É muito difícil você coordenar as vontades humanas, né, acho Uhum. que isso em qualquer área, você sabe muito bem. Sim. Eh, e o societário não é diferente disso, a gente precisa realmente pensar sempre no futuro, em todas as hipóteses possíveis para prever um possível problema, né, Sim. e antever essas questões para justamente mitigá-las. Tá, e qual que é o erro mais comum que você percebe de empresários que têm sociedade e, de repente, eles não estão fazendo isso, não estão se planejando, pensando no futuro? Eu vou contextualizar para você. O empresário brasileiro, principalmente a audiência aqui do nosso podcast, são empresários que eles, chegaram no nível que estão, muitas vezes por esforço próprio, muitas vezes por uma determinada decisão, alguns até admitem que é por sorte, e eles não pensaram assim: "Cara, se alguma coisa der errado, o que que eu tenho que fazer?". Eles normalmente criam uma sociedade, às vezes em família, às vezes com um amigo, e a coisa não é planejada. Por que que você acha que isso acontece? Eu acho que o brasileiro tem esse problema. Brasileiro tudo a gente tem a adoção à brasileira, a gente tem a união estável,
a gente tem a mania de fazer as coisas no bigode, né? E a gente tem uma dificuldade muito grande, é quase uma ofensa você tentar formalizar alguma coisa. As pessoas se Entendi. sentem ofendidas. Como assim eu preciso assinar esse documento? Assim, você Uhum. não confia em mim? Sim. Né? Nos Estados Unidos, a gente tem existência empresarial muito mais consolidada, muito mais relevante, e eles têm essa cultura muito mais presente. Então, eles têm a cultura do prenup, então o casamento é muito comum se falar em pacto antinupcial. Aqui, a gente não tem isso, a gente fica na união estável para sempre, nem casa, Sim. né? O empresário brasileiro, ele vem dessa cultura, então ele traz uma restrição, um medo, uma vergonha quase, de tratar desses temas que são um pouquinho mais delicados. Ou seja, é um problema cultural, Eu acredito que é um problema cultural. tá? E como resolver esse problema? Eu acho que é realmente trabalho de formiguinha, de conscientização. Eu acho que o empresário, eu brinco que a JuSesp tinha que ter uma provinha de múltipla escolha Sim, antes de você poder assumir uma sociedade. registrar os atos constitutivos da empresa, você teria que passar nessa provinha, porque eu vejo que a maior parte dos empresários, a maior parte, sim, grande parte dos empresários não tem realmente nunca teve contato com a questão jurídica dos societários, de como deve ser levada, essa relação entre sócios, e até mesmo da empresa do modo geral, não entende muito bem como funciona o CNPJ, Sim, né. exatamente. Acha que é uma extensão da sua própria vida, do seu pró acha que o CNPJ e ele são a mesma Sim. coisa, então a gente encontra muita dificuldade aí. Não, e isso na área comercial, que é a área que eu atuo, Júlia, também é bem comum. Por quê? Muitas vezes existe uma coisa na área comercial que é chamada de pedido. Todo mundo Uhum. sabe o que que é um pedido. Só que o pedido muitas vezes você precisa pedir, por isso que o nome é pedido. E tem cliente que ele não tem o hábito de formalizar pedido. Então ele Aham. te liga e fala, ó, tô precisando, no meu caso, né, tô precisando de tantos quilos de tal produto. Tá, então me formaliza. E os caras, pô, precisa de formalizar? Exa Então essa cultura de não querer formalizar, pelo que você tá falando, é muito brasileiro. Em outros lugares não é assim. Eu acredito que no mundo todo a gente tem, um pouco disso, porque sempre que a gente está falando de pessoas, a gente traz tudo que é bom e tudo que é ruim, né. Uhum. A gente traz tanto a parte empática que o ser humano tem, tudo, né, que o ser humano traz de bom, mas a gente tem essa carga, eh, do egoísmo, essa carga da miséria, muitas vezes, então O espírito de vira-lata. exatamente. Então, o empresário, no modo geral, eu acho que falta realmente essa conscientização de que a formalização não é uma ofensa, não é feio, não é que você não confia no seu sócio. Você está se precavendo. Sim. E o que eu achei interessante quando eu te convidei para o podcast é que eu acredito muito na educação. Inclusive, a minha empresa é uma empresa de educação comercial. E você, logo que eu te convidei, você falou assim: ó, Vini, dá uma olhada nesse e-book aqui. E você me mandou um e-book que você e a sua empresa prepararam e que, meu, tem uma série de dicas ali que eu, como empresário, pô, eu tenho empresa faz 24 anos. Tem coisa ali que eu não sabia. Eu falei assim: meu Deus do céu, como é que eu vou entrevistar alguém sendo que o que ela sabe é sobre o meu trabalho e eu não sei? Então acho que vai dentro disso que você está falando. E aí, quais armadilhas que você acha que tem para uma pessoa que tem empresa como eu há bastante tempo e que não se preparou para essa questão societária e tudo mais? Quais são as armadilhas mais comuns que você vê acontecer? Bom, eu vejo que o empresário realmente falta essa conscientização do que de quais são os documentos societários que ele precisa ter, como elaborar, do que ele precisa se precaver. Muitas vezes ele não sabe realmente. A falta Uhum. de uma orientação no início da empresa gera esse tipo de insegurança. Então, a maior parte dos empresários faz um contrato social padrão de junta comercial. O contrato social, ele tem que ser um documento personalizado. Sim. Cada negócio tem as suas particularidades. Cada negócio tem as suas necessidades. O ramo médico tem particularidades que o ramo da educação não tem. Então, você precisa realmente entender do negócio, entender, questões mais intrínsecas ao Uhum. negócio, ao ramo de atuação, para poder elaborar um documento que seja eficaz. O contrato padrão, ele vai muitas vezes ser extremamente prejudicial para um empresário. E vai dar A muita brecha. exemplo muita brecha, a exemplo, de, por exemplo, exclusão extrajudicial de sócio, isso é uma coisa que você encontra em contrato padrão. Você não encontra uma fórmula para apuração de haveres que seja benéfica. Existem diversas disposições, disposições de sucessão, disposições de pagamento, dividendos, enfim. A maior parte das questões sensíveis não vêm dispostas Uhum. no contrato padrão de junta. Ele é como se fosse a certidão de nascimento da empresa. Sim. E além do contrato social, tem algum outro documento que o empresário precisa
tomar conta, assim, se preocupar? Porque agora eu tô preocupado. Não, comigo mesmo, assim, porque eu tenho 4 CNPJ, eu já tô querendo ligar meu contador agora. Então, que outros documentos que eu Não, preciso me com preocupar? certeza. A estruturação empresarial, ela requer, bastante uma visão 360 realmente, não Hum, só da empresa, não só do CNPJ, mas do empresário. Então você tá. acabou de me falar, eu tenho 4 CNPJs. Esses Uhum, CNPJs precisam estar em harmonia. Um acordo, por exemplo, um documento que organize a relação entre essas empresas, que organize uhum, a sua relação com seus sócios, um acordo de sócios, a gente chama acordo de tá. acionistas ou acordo de cotistas. Então, além do contrato, também tem esse acordo. Eles são Porque, por documentos que se exemplo, agora vai complementam. virar uma consultoria sua pra mim, tá? Por exemplo, eu tenho 4 CNPJ e cada um eu tenho um sócio diferente, e Sim, não tem, vamos dizer assim, relação um com o outro. Então eu sim. também teria que ter para cada Com CNPJ. certeza, especialmente nesse caso, porque veja, Não, mas não se fala assim que eu tô você preocupado de verdade agora. Você tá olhando, com certeza eu já não, com tô. certeza, se você tem mais de um sócio em CNPJs diferentes, esses sócios sabem que eles podem ser responsabilizados por uma dívida sua? Por exemplo, se você tiver uma dívida na empresa A, seu sócio A pode ser responsabilizado, mas o sócio B também. Eu sei de um caso com um cliente meu, não sei nem se eu posso falar, mas não vou citar nomes, que é justamente isso. O cara tem uma empresa de brinquedos e uma fábrica gigante de brinquedos. Eu já tô quase falando o nome dele, porque não tem muitas fábricas gigantes. Mas ele entrou em recuperação judicial nessa fábrica, porque ele tinha uma gráfica que ele era sócio minoritário, e essa gráfica quebrou e a justiça foi Aham, atrás e descobriu. exato, Então, olha aí, ó. exatamente. Caramba. Então a estruturação empresarial, ela passa por todas essas camadas. A Legal. gente fala que é quase um consultório de psicologia, né, a gente tem que fazer uma análise sua, da sua esposa, da sua família, todo mundo que tem qualquer tipo de relação com a empresa precisa ser analisado como um possível passivo, né, como um Sim. possível risco àquela relação empresarial. Ah, e o escritório que você faz parte hoje cuida disso, né? Então, se alguém tá assistindo esse podcast e ficou preocupado igual eu, pode procurar que você ajuda a estruturar essa parte, você e a equipe lá, É, né? com certeza, uma consultoria jurídica especializada sempre vai ser relevante para isso, não só eu, como qualquer, né, Uhum. escritório especialista. Legal. Mas esse papo me parece um pouco papo de empresa grande. Você acha que o pequeno e o médio empresário, ele tem que se preocupar com isso também, desde o início? É algo que você tem que se preocupar no decorrer da jornada do crescimento da empresa? Qual que é a sua visão como especialista? Olha, a minha visão, no mundo ideal, o empresário devia sair com esse documento junto com o contrato social. Até Tá. porque é o que eu falei, esses documentos precisam estar em harmonia. Então, quando a gente fala de acordo de sócios, não adianta eu ter um acordo de sócios, fazer um acordo de sócios maravilhoso, e o meu contrato social tem diversas lacunas. Tanto que a gente nem faz isso. A gente nem vai te vender um acordo de sócio, não vou fazer um acordo de sócio para você sem revisar o seu contrato social, né? Tá. Então, o ideal seria que o empresário já, assim que ele pensa em começar uma sociedade, assim que ele vai dar início numa sociedade, já fazer um bom acordo de sócios. Por quê? A gente tem essa triste mania de achar que nunca vai crescer, Sim. né? É síndrome De do achar, vira-lata, né? de achar que não, a minha empresa vai ficar aqui faturando 50, 100, 200 mil reais mensais, é isso, não vai sair disso, Não preciso me é, preocupar. não preciso me preocupar. E outra, confio plenamente no meu sócio, tá tudo certo, tudo organizado, a gente tá junto aí há 10 anos, tá tudo bem, nunca tivemos um problema. O problema é que, novamente, a gente tá falando de pessoas, e as Sim. pessoas, a gente tem aquela máxima, né, que se você quer conhecer uma pessoa, dê poder, dê dinheiro a Sim. ela. Então, quando as empresas passam por esse processo de crescimento, eh, muito relevante, ou mesmo de declínio, então uma empresa que vai à falência, é aí que você conhece o seu sócio. É aí que você entende quem está do seu lado, é quando falta dinheiro, quando os boletos chegam, não tem caixa, ou quando entra muito dinheiro e a pessoa pensa, eu quero tudo isso para mim. Então, com certeza, o pequeno empresário que tem vontade de crescer, ele precisa partir daí, ele precisa estar com a casa arrumada para que ele possa crescer. Tem algum caso famoso, assim, que você conhece de empresa que não fez um bom acordo de sócios ou, nessa parte societária de um modo geral, seja de conhecimento público, porque eu sei que você não pode falar de casos específicos. Sim, de caso do escritório, não. É. Tem diversos, inclusive, a gente tem o caso da Marabras, a gente tem o próprio Facebook, tem um caso muito Ah, que tá até no famoso do filme, né, que o filme, cara quebrou o exatamente. notebook. E a gente tem aqui um pouco mais próximo da Polishop, do João Apolinário e o sócio, eles tinham 50-50 da Polishop. E o que acontece, né? O Brasil tem muita sociedade 50-50, isso é comum, é sempre difícil de lidar. Isso é bom ou é ruim? É difícil de organizar, mas Tá, não vou dizer que é bom ou ruim, né? É uhum, sempre um pouquinho mais delicado. É plenamente possível de estruturar. sim.
E no caso deles, eles entraram num deadlock, ou seja, eh, acordaram de como fazer para reestruturar, a empresa estava passando por algumas dificuldades, e o João Apolinário queria ir por um lado, o sócio queria ir por outro, eles não conseguiam entrar em um consenso. O João, capitalizado, fez um aporte na empresa, aumento de capital, diluiu o sócio. Então, o sócio que tinha Hum. 50%, imagina, 50% da Polishop, ficou com menos de 3% depois desse aporte Ou do seja, o João. João foi lá e comprou uma parte dele. É, ele fez um aumento de capital, né? Ele, Uhum. ele injetou De capital dinheiro na social. empresa. Do Exatamente. bolso Ele dele na empresa. injetou dinheiro na empresa. E com isso, ele diluiu o sócio dele. Foi isso que aconteceu no Facebook também, Mas isso pode com um dos acontecer? sócios. Pode. Se Pode não se tiver o você acordo. não tiver um contrato social bem Ah. estruturado, um acordo de sócios. Poderia não ter acontecido se ele tivesse, por exemplo, uma cláusula antidiluição. E isso não, você não vai encontrar isso em um contrato padrão de junta, simplesmente porque é o que eu falei. Ali você vai encontrar somente o que é essencial para É o iniciar o Ctrl+C, Ctrl+V de CNPJ, todo contador, né? exatamente. Você que é contador, ó, presta atenção, ajuda os caras, meu. Ficar mandando esses contratos Ctrl+C, Ctrl+V aí, ó, depois tem que procurar advogado. Mas pode continuar falando. Então, Vini, o contrato social padrão, ele é padrão, é isso, ele não vai encaixar. A gente tem uma empresa de 10 funcionários, uma empresa de 100 funcionários, uma empresa de 1.000 funcionários. O contrato social é o mesmo? Pode ser o mesmo? Pode trazer as mesmas disposições? Tem uma empresa da área médica, a gente tem uma empresa da área jurídica, uma empresa da educação. Você tem. A própria estrutura é muito diferente. Sim. Por isso que a gente acredita nessa questão do tailor-made, feito sob medida, né? Ah, isso que você tá falando tá batendo em mim, assim, como se fosse um tapa com luva de pelica, sabe? Porque eu tenho um e-commerce, uma indústria, uma consultoria e uma distribuidora de material. E o contrato das três, eu acho que só muda o nome dos sócios ali e tal, porque é tudo igual, né? Então, assim, eu Exatamente. realmente eu sou um que vou precisar depois a gente marcar uma reunião Com aí pra certeza, com entender melhor o que eu tô certeza. fazendo, que eu acho que eu tô fazendo tudo errado. Você falou uma coisa interessante, que é tudo isso que você tá falando é uma questão muito técnica, certo? E para o empresário, tudo que é muito técnico, ou ele terceiriza ou ele foge, ele não É faz. verdade. Só que você começou falando de uma questão emocional, que o Brasil tem a cultura, né? O pessoal se ofende quando você fala que tem que formalizar alguma coisa, tal, não É. sei o quê. Entre erros técnicos e erros emocionais, você acha que pega mais o empresário? Ah, com certeza emocional. Numa empresa, você sabe muito bem como é, muitas vezes você está apagando incêndio, né, o dia inteiro É. apagando incêndio, então os ânimos estão sempre exaltados. Quando você está começando uma sociedade, tudo é maravilhoso, todo mundo se ama, gosta, todo mundo tá feliz, quer trabalhar. No decorrer dos anos, no decorrer do tempo trabalhando junto, você está junto com aquela pessoa todos os dias, muitas vezes. Sim. As Mais do que com a ações, família, muitas vezes, né? muitas vezes mais do que com a própria família. É por isso que a Uhum. gente fala, né, que é um casamento. As ações daquela pessoa influenciam diretamente no seu bolso, na sua capacidade de tirar férias ou não, na sua capacidade de colocar comida em casa. Uhum. Então, se torna uma relação muito emocional mesmo. Sim. E com isso, o, o técnico, Fica em você segundo plano. pode. Não, você pode terceirizar. Tá. O técnico você consegue terceirizar. Por isso que a gente bate muito na tecla da governança, a importância da governança. Isso vem junto, é claro, com uma estrutura secretarial. Não adianta você ter melhor acordo de sócios, o melhor contrato social, tudo muito bem organizado, e você não saber como aplicar isso. Por isso, empresas, conforme elas vão crescendo, conforme elas adquirem algum tipo de relevância no mercado, muitas vezes elas contratam consultoria, elas terceirizam a governança, elas realmente colocam ordem na casa, porque senão os ânimos pessoais, cada um tem uma personalidade, etc., geram conflitos internos que vão como ondas, né, contaminando todas as outras áreas. Porque se o topo está contaminado, você Já pode era. ver, os gerentes vão ficar inseguros, vão ficar sem saber se eles vão ter emprego amanhã, se não vão. Um briga, o outro dá uma ordem, o outro dá outra. É muito difícil você coordenar uma empresa quando você não tem uma relação societária organizada. E eu vi lá no seu e-book que você trouxe um dado que eu fiquei de boca aberta. Eu tô com a minha colinha aqui, tô vendo ele. Você falou que 70% das empresas que não dão certo, que quebram ou que falem ou que fecham, 70% é por questão societária. Isso pra mim foi um Sim, baque, assim, porque na área sim. comercial a gente tem outros percentuais, não tem nada a ver com isso. É. Eu queria que você falasse um pouco disso. É exatamente isso, assim, a maioria dos problemas de uma empresa são societários. Chocante, né? É chocante, É, porque graças a Deus eu não tenho esse problema. Só tenho sócios a lindos, te amo. Hoft Consultoria fez esse levantamento, acho que em 2020.
E é isso mesmo, cerca de 70% das empresas fracassam em razão de conflitos internos. Não é o mercado, não é tributos, não é questões trabalhistas, muitas vezes são os conflitos entre sócios. E é exatamente isso que eu falei. Conforme as empresas crescem muito, conforme as empresas eh, ficam endividadas, as relações vão se tornando mais difíceis, e se você não tem uma estruturação de regras, regras de convivência mesmo Uhum. entre os sócios, expectativas, normas para casos de falecimento, exclusão, retirada, divisão de lucros, tudo Uhum. isso gera conflitos e tornam a gestão do dia a dia quase impossível. Entendi. Legal, bacana. Meu, chocante mesmo, eu tô impactado. Falando um pouco aqui da nossa audiência, principalmente dos clientes da Venda Simples, né, que é a nossa consultoria, eu diria para você que, sei lá, 80% são empresas familiares. É irmãos, marido e mulher, é pai e filho. Outros 15%, eu acredito, são amigos. Então é o cara que estudou junto, é o cara que trabalhou junto, enfim. E tem uns 5% ali que aí eu acho que seria o ideal, que é o que eu busco para meus negócios, que é você ter um sócio complementar. Tem até um corte do Flávio Augusto que ele fala isso, né? Você tem que ter Sim. um sócio operacional e um sócio comercial, né? Dentro dessa realidade, sabendo que a maioria das empresas são familiares, que dicas que você tem assim para dar para quem está assistindo você aqui agora, que tem uma empresa ali familiar com a esposa, com o filho ou com o irmão e tudo mais, para não cair nessas ciladas que a gente está falando aqui, porque são assim, eu não tinha noção, tô agradecido de ter te convidado porque eu vi que realmente é um tema extremamente relevante para todo empresário. Quais são as dicas aí para quem tem empresa familiar? Olha, na verdade, Vini, eu acredito que a maior parte das empresas são familiares. Hum, No Brasil, a gente tem isso claro. Você pode ver que as empresas de maior relevância no cenário nacional são empresas familiares, muitas vezes que fizeram uma fusão com outra empresa que é familiar. hum, E uma coisa que elas têm em comum, as que deram certo, as que foram para frente, muitas vezes profissionalizaram a gestão. Quando não profissionalizam a gestão por não terem todo esse tamanho, né? Tem documentos muito bem organizados, tem uma divisão muito clara das funções, expectativas, etc. Regras muito claras para ingresso de parentes, de familiares no quadro societário e também na própria empresa como trabalhadores, né? A gente tem, quando a gente fala de empresas familiares, também um fator muito relevante que é o fator hierárquico. Então, a gente verifica um dado, que a maior parte das empresas familiares não passam da segunda geração. Por quê? Na primeira geração, você tem o patriarca que coordena tudo, muitas vezes é ele que dita o jogo, né, as regras do jogo, e a empresa cresce. Na segunda geração, você tem os filhos desse patriarca que têm ainda um respeito pelo legado, um respeito por esse patriarca, mantém as coisas e tem uma relação familiar mais próxima. Quando você entra na terceira geração, você já se distanciou desse legado, desse patriarca, tem familiares um pouco mais distantes, a gente está falando de primos. Os laços familiares já não são suficientes, muitas vezes, para manter essa empresa funcionando, né? As relações próximas, elas deixam de ser elas se próximas, as perdem, pessoas né? vão se perdendo, Uhum, exatamente. O dinheiro acaba falando mais alto do que a sim. própria relação, enfim. Então, E isso é um até a dado muito. cultura, né? Exatamente, isso acontece muito. Então, as que vão para frente, as empresas que conseguem se manter ao longo dos anos, têm em comum a profissionalização da gestão, a governança bem estruturada e realmente o entendimento de que são sócios. Família, sim, porém, no CNPJ, sócios. Exatamente. Tem até um ditado que eu uso muito nos meus treinamentos de vendas. Eu aprendi que é um ditado árabe. Eu não sei se é verdade, tá? Mas eu uso, então eu acredito que seja. E o árabe, ele fala assim, um árabe bilionário foi entrevistado e ele falava assim, o cara fala assim, pô, você construiu um império, né? E vai ficar por todas as suas gerações. Ele fala, não, você sabe que eu andava de camelo e hoje eu ando de Ferrari. O meu filho nasceu andando de Ferrari e ele vai continuar andando de Ferrari. Só que o meu neto vai voltar a andar de camelo. E aí o entrevistador fala, mas por que isso? Ele fala assim, é só você ficar vendo. Porque isso acontece, é o que você for da terceira geração. Normalmente, né, e eu tenho um dos meus sócios, que é meu mentor, meu ídolo, o cara que eu mais respeito é meu pai. E eu vi meu pai, ele sair do zero para construir um negócio que bancou o intercâmbio da minha irmã, que bancou a faculdade da minha irmã, a minha faculdade, a faculdade da outra irmã e tudo mais. Então eu vi o esforço do meu pai e eu comprei muito desse esforço dele. E a gente tem uma sintonia de trabalho muito legal. Eu não sei se meus filhos vão ter isso.
Porque é outra geração, meus filhos não passaram a dificuldade que meu pai passou e nem eu não passei dificuldade, mas eu vi a dificuldade no meu pai. Então eu valorizo por conta disso. Eu não sei se meu filho vai valorizar porque ele não viu eu passando dificuldade, entende? Então acho que essa questão aí da terceira geração, ela pega mesmo em todas as áreas, não só na parte societária, mas eu acho que se você pensar em questão financeira, em questão comercial, em questão de perpetuidade, vai pegar todo mundo, né? Com certeza. E esse tipo de coisa também pode ser mitigada, porque muitas vezes a gente pensa que a continuidade da empresa, ela precisa ser priorizada, né? Sim. Tanto que no direito a gente fala do princípio da preservação da empresa. Que a empresa ela é um ser à parte, ela gera empregos, ela gera renda, ela movimenta economia, ela é muito relevante. E pensando nisso também, é muito útil você sempre prever a possibilidade do ingresso dos herdeiros, transformá-los em sucessores, para que eles possam ingressar no quadro societário da empresa. Sim. Então, isso é uma coisa que se faz, todo mundo que trabalha com direito societário sabe, é muito relevante você colocar. Eu posso dispor sobre isso no meu acordo de sócios, eu posso dispor sobre isso. Quem pode ingressar na empresa, quem pode se tornar sócio? Ah, você precisa ter uma graduação em direito, ou em medicina, ou em engenharia, você precisa ter uma especialização Precisa na passar por área todas as X, áreas. Y. Exatamente, você precisa trabalhar 3 anos na empresa, você precisa ter aprovação dos membros do conselho, enfim. Tem regras que você pode colocar para Uhum. evitar o ingresso de pessoas despreparadas somente porque são herdeiros. Sim, E é isso que com certeza leva as empresas à derrocada. sim. Você falou desse princípio, como é que ele chama? Princípio da preservação da empresa. Princípio da preservação da empresa. Eu aprendi de outra forma, mas eu acho que quer dizer a mesma coisa. Eu vou deixar uma recomendação de livro para quem está assistindo, que foi o livro que transformou a minha vida. O livro se chama Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Nossa. Kiyosaki. Eu li ele com 18 anos, e nesse livro eu li uma frase que me marca até hoje. Eu sempre falo disso com todo mundo que me procura, que é o conceito de você ser o dono pobre da empresa rica. Porque o brasileiro tem o costume de querer ser o dono rico da empresa pobre, ou seja, o cara tem uma empresa que banca o estilo de vida dele. É. Então, o prolabore dele é infinito. Se a empresa crescer, ele vai tirar quanto a empresa der de dinheiro, ele vai tirar. E dentro dos meus negócios e dentro do que eu ensino para os clientes, é você ser o dono pobre da empresa rica, que é a mesma coisa desse princípio. Ou seja, a sua empresa tem que estar saudável. Se você Exato. tiver que sacrificar alguma coisa, que você sacrifique os seus gostos, diminua o seu padrão de vida, para manter o seu negócio sustentável, para lá na frente você conseguir subir o seu padrão de vida. E aqui a gente já está falando de gestão financeira pessoal, familiar. Porque se você ficar estrangulando a empresa para manter o seu padrão de vida, em algum momento você vai ter que estrangular você, porque a empresa vai quebrar. Então acho que Exatamente. tem tudo a ver com esse E é princípio. importante falar também que tem uma questão jurídica envolvida nisso, né? Quando a gente fala de personalidade jurídica, todo mundo gosta. Ah, o CNPJ, não, tá no Sim, CNPJ, na conta do CNPJ, vou fazer a compra no CNPJ. Não adianta você ter CNPJ se você não tem uma estruturação contábil organizada. Porque sim, se você faz retiradas sem a devida inscrição, se você não documenta de forma correta toda essa movimentação financeira, o CNPJ é desconsiderado. sim. É desconsideração da personalidade jurídica. Então, seu patrimônio pessoa física vai ser atingido. É aí que a gente entra naquele problema das 4 empresas com diversos sócios diferentes. Os sócios são afetados se a empresa estiver sendo mal gerida, Sim. né? Assim, uma gestão ruim, Uhum. porque essa mistura de gastos pessoais com gastos da empresa, com prolabore infinito, que a gente Sim. vê muito, é o que gera isso, porque em tese o CNPJ era para ser realmente uma pessoa à parte, né. Uhum. Não, é engraçado agora você falou do Prolabore Infinito, que eu também tinha falado. Essa semana eu fui fazer reunião num cliente novo, né, que queria contratar minha consultoria de vendas, porque quer arrumar a área comercial dele. E aí uma das perguntas que eu fiz pra ele, ele falando assim: "Pô, porque eu não quero pagar caro pra um vendedor e tudo mais". Toda vez que o cara vai muito pra esse lado, eu tô uma pergunta: "Qual que é o seu Prolabore?". Aí o cara: "Pro o quê?". Aí eu falei: "Quanto que você retira da empresa?". Ele falou: "Ué, isso é problema meu, eu tiro quanto eu quiser". Eu falei: "Vixe, mano, então aqui vai ser difícil As dar pessoas acham que o consultoria". CNPJ é uma extensão delas. É, Elas não entendem que o CNPJ é como se fosse um outro ser, né, ele isso. não é uma parte sua, não é um braço seu, você não pode tirar o que você quiser, você não pode usar como você quiser, pegar o lucro que uma empresa deu e investir em outra Sim, empresa, sem escriturar, de forma correta, e as pessoas fazem muito isso, infelizmente. Usa o cartão da empresa para fazer compra pessoal, sim, mistura as usa o contas. cartão da empresa para comprar viagem, vai nos supermercados do cartão da empresa, não existe. "Ah, Prolabore, não tenho, porque Sim. eu só distribuo lucros para não pagar imposto". São erros muito comuns, Sim. infelizmente, dos empresários, a gente verifica isso, é uma questão de reeducação mesmo. E o empresário precisa ser, informado do risco que ele corre, né. E eu vou puxar agora um pouco o tema
para o nosso tema de vendas, que é o conceito desse podcast. Mas antes, até complementando o que você está falando, eu enxergo muito a empresa como um jardim. Sempre falo isso também nos meus treinamentos e para os meus clientes. A empresa é um jardim que você tem que plantar uma árvore que é o seu CNPJ. E você não planta uma árvore hoje já querendo colher o fruto amanhã. E muita gente acaba fazendo isso. A pessoa, sei lá, trabalhou 10, 15 anos numa empresa grande ou numa empresa média, mas tinha lá o seu salário, vamos supor, de R$ 10.000. Ela monta a empresa e fala assim: ó, eu ganhava 10 mil, não posso ganhar menos. Eu tenho uma vida que depende desses 10 mil. Exatamente. E aí monta a empresa podendo ou não dar esses 10 mil, a pessoa prefere pegar empréstimo, Empréstimo. pedir dinheiro para amigo, para manter os 10 mil, do que pensar, cara, o que que eu posso reduzir para cuidar melhor do meu jardim? Porque daqui 5 anos essa árvore vai crescer, vai começar a dar os primeiros frutos. Ela não vai dar os frutos dos 10 mil. Então é isso que eu tô falando. Então a dica que eu sempre dou para quem quer montar negócio, nunca monte um negócio se você quer ganhar mais. Porque no começo do negócio você não vai ganhar Não mais. vai. Isso é a única certeza que eu já vi em todos os negócios. Puxando agora o tema societário para a parte de vendas, tá? Eu preparei algumas perguntas aqui focado em vendas. É uma provocação para você, vamos ver se você está preparada, tá? Como é que um ambiente societário mal estruturado impacta diretamente o desempenho da equipe de vendas? Olha, os conflitos societários, como a gente viu, impactam a empresa como um todo. Então, não somente a equipe de vendas, mas eu acho que a equipe de vendas é o braço que reflete a saúde da empresa, né. Então, se internamente a casa está pegando fogo, não tem como você pensar em olhar para fora e falar: "Vem, vamos vender, né, vamos trazer Sei. mais gente para dentro", não dá. Uhum. Então, a falta de organização, a falta de coerência entre os sócios, ela vai afetar todas as áreas da empresa, não só Uhum. vendas, como financeiro, como todas as áreas, Então ela porque pode travar o crescimento, ela pode ter um com problema de certeza, retenção de talentos, as pessoas podem querer ir embora da empresa porque as regras entre os sócios não estão sem claras. dúvidas, dúvidas. E o que a gente vê muito, por exemplo, sócios, já planejando uma saída, aliciando os funcionários para irem para outra empresa que ele pretende montar, criam rixas internas justamente para causar esse tipo de desavença entre os funcionários, para que eles aceitem sair, enfim, isso é muito comum. Então, essa instabilidade no topo causa realmente essa insegurança em todas as áreas, né, e vendas, com certeza está incluído nisso. Legal. Júlia, incrível. Eu tô adorando o nosso bate-papo. Eu queria ir um pouco para um lado mais de entender você, porque assim, o que me chamou a atenção no começo é que eu te conheço fora daqui, né? Você é minha amiga. A gente frequenta festa um do outro, a gente tá sempre no clube juntos e tudo mais. E eu não sabia que você era formada há tão pouco tempo, porque você fala com muita propriedade. Então, quem que é a Júlia fora do direito? Quem que é a Fora do direito. Júlia? O que que você faz assim? Você gosta de ler? Você gosta de praticar algum esporte? Você é mais família? Quem é você, assim, fora desse eu não vou dizer personagem para não parecer que é uma coisa forçada, mas dessa pessoa que se mostra extremamente capacitada, que fala com propriedade, que estudou muito para estar aqui, que atende cliente todo dia, que gera conteúdo, que eu já te falei aqui no off, que eu admiro que você gera conteúdo todos os dias. Então, quem que é a Júlia fora desse mundo? Olha, E se eu eu puder não te dar uma sei. dica, e se eu puder te dar uma dica, uma coisa legal que eu fiquei sabendo, de você inclusive, é que você é de Ilhabela, né, não sei se você é de lá ou se você morou Morei lá, lá. morei lá. É. Eu tenho esse background do empresarial, porque o meu pai foi empresário. Ah, E eu legal. vivenciei muito cedo, uma dissolução parcial de sociedade, que foi ele sair da empresa, vendeu a parte dele, Uhum. não acredito que foi um período um pouco conturbado, eu lembro de ouvir as conversas, eu era bem nova, e, enfim, todo empresário sabe que é um momento muito delicado. Mas ele trilhou esse caminho, né, de construir uma empresa, de ter muito, vendeu e se aposentou. E aí fomos morar em Ilhabela. Então é por Ah, isso que que eu sou legal, de lá. que legal. E É, seu pai era empresa em qual ramo? educação. Educação, É. legal. Faz muito tempo isso? Porque Faz cerca de anos, olha que legal, porque cerca de 20 educação tá muito anos. em alta hoje, né. É, 20 anos atrás devia ser é, outra realidade, né, não sei nem se era um sim. um um segmento tão badalado e tudo mais. É, eles pegaram bem o início do crescimento, acredito que a primeira EAD no Brasil foi feita por eles. Que legal, caramba. E aí você foi morar em Ilhabela, como que é morar em Ilhabela? Ah, é maravilhoso. Praia, Tudo a ver com lugar São Paulo, maravilhoso, gostoso. A qualidade de vida é insuperável, né. né. De repente você querer Sempre alguma achei muito coisa parada. A minha personalidade é essa, né, eu sou advogada pura, eu sim. gosto disso, gosto Você de sempre quis ser advogada? sempre.
A minha sempre. esposa, que é nossa, eu sou amiga também, ela também, eu falo pra ela, eu nunca quis ser, eu sou engenheiro de formação, mais vendedor do que engenheiro hoje, e hoje pra você, assim, uma advogada, eu vou fazer duas perguntas que tem a ver com sua formação. O que que uma advogada ou um advogado tem que ter de característica na sua opinião? Três características, assim, principais para um advogado ou uma Olha, acho que a advogada. primeira é resiliência, Tá, todo mundo vai dizer isso, porque o judiciário não é fácil, atuar no jurídico você gira muitos pratos, né. E acredito que essa vontade realmente de sempre desenvolver mais, aprender mais, ler mais, tudo tá sempre se atualizando e você tá sempre atrás, a gente tá sempre correndo atrás sim. de mais conteúdo, mais informação, porque enfim, a jurisprudência muda toda hora, leis se atualizam, você precisa realmente gostar muito desse processo de aprendizado, nunca Uhum, acaba, né. uhum. Tem alguma outra características, além da resiliência? Pra quem estuda direito? Ou você acha que a resiliência é a principal? Eu acho que a resiliência é muito importante e acho que a coragem, porque, eh você depender somente de você e você nas vendas, acho que todo o seu público vai se identificar com isso, né, o advogado ele também é um pouco empresário. Depende só do nosso trabalho, né, as contas mesmo estão garantidas, a gente não tem CLT, tem, né, é diferente de você ser um concursado, trabalha há muitos anos na empresa, jurídico interno, enfim, quando você advoga, você depende completamente da sua capacidade, você tem que ajudar e tomar decisões muito difíceis, às vezes com base na sua própria capacidade, não tem a quem consultar, eh toda a sua vida depende disso, né, o seu Sim. financeiro, sua reputação, sua carreira, então eu acho que a coragem é essencial. Legal. E qual matéria eu fiz essa pergunta para o Nelson Williams quando eu entrevistei ele. Qual matéria que você acha que faltou na faculdade? Ou matérias, se for mais de uma? Faltou não, mas eu Uhum. acho que tinha que ter muito mais. Tive no primeiro ano da faculdade, não tive mais, economia, Economia. porque tudo Mas uma volta economia mais sempre macro ou economia mais, doméstica, assim? não, economia Macro, tá. macroeconomia, Entender como que porque funciona, isso é o mercado essencial. Eu não sei, financeiro. eu trabalho com empresas, mas acredito que todo advogado trabalha no cível, você vai fazer contratos, você vai atuar intermediação de negócio, etc. Você precisa ter essa inteligência econômica, entender que tudo no final chega em números. Sim, sim. Infelizmente, né, os processos eles chegam sempre em números, então, eu acho que isso falta essa base um pouco mais sólida, Sim. econômica. É legal você falar esse negócio de números, que quando eu escolhi engenharia, meu pai é engenheiro também. Só que, cara, a última pessoa que eu imaginava que eu queria ser quando eu era adolescente pra jovem, né? Porque eu acho um absurdo você ter que escolher uma faculdade com 18 anos, mas todo mundo tem que escolher. E aí eu nunca quis ser engenheiro. Principalmente que meu pai era engenheiro, trabalhava demais, não tinha muito tempo pra mim. Eu falei, cara, você, esse cara aí, quando eu tiver filho, eu não vou ter tempo pra ele. Eu tinha essa visão. Mas aí depois que eu decidi que eu comecei a trabalhar como técnico em química lá numa uma petroquímica grande, multinacional e tudo mais, e eu via que os engenheiros eram muito bem remunerados, eu falei: "Não, eu quero ser engenheiro". Eu fui para o meu pai e falei: "Pai, por que que você escolheu engenharia?". Aí ele parou, pensou um tempo, meu pai é um cara, é um Buda, assim, ó, de paciência, de então ele nunca responde rápido. Ele parou, ficou olhando assim meio pro nada, ele falou assim: "Porque no fim tudo é matemática". Essa foi a resposta dele, e isso eu gravei. E esses dias eu estava falando Impressionante. com a minha filha adora matemática. Eu falei pra ela: "O que que você quer fazer na faculdade?". Eu falei: "Ah, não sei, mas é alguma coisa de matemática". Eu falei: "É, porque no fim tudo é matemática". E você falou, né, também, se tivesse mais economia, eu vejo pela Tayane, minha esposa, muita coisa que ela faz no trabalho dela é conta. Eu falo: "Pô, vocês não tiveram muita aula de Vale conta, a né?". pena? Não vale? Quanto vai ficar se a gente for ver aqui? "Ah, eu tenho um ótimo argumento", opa, aumentou a conta, Uhum, ou diminuiu. sim, Então, tudo acaba chegando nos números, né, e a própria o próprio ecossistema empresarial gira em torno disso. Então você entender isso para poder orientar o seu cliente é essencial, porque o advogado não é mais somente uma arma que você utiliza na hora do contencioso, na hora de uma briga, na hora de um problema. Hoje o advogado tem que andar ao lado da empresa, ajudando ela a crescer, com segurança, com algum tipo de previsibilidade, sendo realmente um suporte 360. Justamente porque a gente vem com esse background do contencioso, sim. a gente já viu que deu errado. Júlia, eu acho que todo mundo que tá assistindo aqui esse podcast deve estar curioso para saber o que faz a empresa que você trabalha. Então agora é o momento de você falar um pouquinho, eu queria entender como que vocês ajudam os empresários. Eu entendi o seu trabalho como advogado, especialista, em direito societário, mas como que é a empresa que você atua, o escritório, quem é esse escritório, onde ele fica, o que que ele faz? Bom, nosso escritório é o MLRG Advogados,
Nós atuamos maiormente em empresarial, então a gente atua, jurídica 360. Então a gente vai atuar no contencioso? Vai. A gente gosta muito do consultivo, porque é isso que eu acabei de falar, ele evita que o contencioso aconteça. Então a gente tem todas essas áreas de atuação, tanto contratos, relações com fornecedores, eh, problemas empresariais diuturnos, né, todos os dias você enfrenta diversos Sim. problemas nas empresas, apaga Trabalhista, esses tributário. incêndios, exatamente. Então a gente vai atuar no trabalhista, tributário, o societário, o empresarial geral. Hum. Mas a gente tem também um braço de consultoria e a gente gosta de trabalhar lado a lado com os nossos clientes nesse sentido. Então, a gente gosta de ser um parceiro, tá lá sempre disponível para tirar dúvidas, para ajudar a tomar uma decisão, muitas vezes empresarial também. E a gente tem um braço de M&A, em que a gente ajuda empresas a comprarem outras empresas, fundirem com outras empresas, identifica viabilidade de negócios. Então, eu sei que você tem aqui o podcast, eu conheço, pode se beneficiar disso, eu vou apresentar vocês, vou falar, olha, eu tenho aqui um cliente, porque o nosso objetivo é crescer junto com o cliente crescendo, a gente beneficia também, né? Legal. Então, o nosso objetivo é ser realmente um suporte 360 para o Uhum. empresário. E se alguém quiser encontrar vocês estão localizados onde fisicamente? E no digital, como é que acha? A gente tem a nossa sede em São Bernardo do Campo, no Domo Business, e a gente tem um site também, eu vou te mandar o link, não Sim, sei se a vai produção aparecer aqui pode na colocar. descrição, aqui na tela. E um QR Code, depois você pode acessar. E a gente preparou, inclusive, esse book que eu te mandei. Esse book está Uhum. disponível. Legal. Então, quem quiser ter acesso a esse book, dá para entrar no site, você cadastra, baixa, fala bastante sobre esse tema que a gente falou aqui, de sócios, traz bastante insights. Então, eu acho que pode ser bem rico para vocês. Legal. Gente, agora eu vou pedir uma licença para você para falar de um dos nossos patrocinadores aqui do Com podcast. Se certeza. você não tem uma pessoa tão bem capacitada e que fala tão bem e que explica as coisas tão bem como a Júlia, você precisa investir em marketing, meu amigo. E a gente tem aqui o patrocinador do nosso podcast, que é a ForUnic. A ForUnic é hoje o maior e melhor fabricante de brindes corporativos, somente em grande quantidade, de São Paulo. Então, vai estar aqui na tela um QR Code, vai estar aqui um link na descrição para você acessar, entrar em contato com a ForUnic, com o Caê e a Nicole, que são meus parceiros, já participaram aqui do podcast. Eles mandaram aqui para você, Júlia, hoje, Ah, um presente que é essa canequinha. Mostra a canequinha ali, fala que ela é bonita. Elogia aí pro patrocinador olha continuar com a só, gente. tem até o seu logo. É isso aí. E eles Legal. mandaram aqui para você Obrigada. também, ó, a caderneta, que é a especialidade da casa, tá? Essa caderneta aqui, Moleskine, é hoje o carro-chefe da ForUnic. Ela fornece isso aqui para Coca-Cola, Pepsi, não sei nem se eu posso falar, mas eu tô falando. Todas as grandes empresas, elas investem em brindes, não só para você dar para o seu cliente, mas também para você fazer um kit de onboard para o seu funcionário, para você receber ele bem. Então tem caderneta, tem as canetas aqui da ForUnic que ela fez com os logotipos das minhas Olha, empresas. obrigada. Eu posso levar? É para você, Vou levar. tá? E se você é empresário e você quer crescer, você quer tratar bem seus funcionários, quer ter mais clientes, acesse o site da Foronic, compre seus brindes com eles são especialistas, eles fazem todo um trabalho consultivo também, de entender o que melhor encaixa. Então, se você às vezes não tem ideia do que fazer para o seu cliente, entre em contato com a Foronic, que eles vão te ajudar. Então, obrigado pela moral aí, Foronic, continue aqui com a gente no nosso podcast, ajudando os empresários aí de todo esse Brasil. Júlia, antes de finalizar, eu gosto muito de falar com um tema quando uma mulher que senta aqui na minha frente é mãe. Porque eu valorizo demais a família. Hoje é o meu principal valor depois de Deus, né? Eu sou um cara muito cristão. Gosto muito de sempre louvar a Deus e falar sobre ele, porque eu acho que é a verdade, né? O caminho, a vida. E depois família. Como que é pra você ser mãe, ser advogado, tocar o escritório, né? E ser casado com o nosso amigo Gustavo, né? Cara fantástico, sensacional. Qual que é o desafio hoje que você enfrenta aí como mãe? Como que é? Dá sentido, eu acho que para a vida, e eu, nesse cenário, né, empresarial, fala muito de legado. Cresci ouvindo isso do meu pai, e só depois realmente que fui mãe eu entendi o que é isso. Querer realmente deixar, um mundo melhor, uma circunstância melhor, oportunidades melhores, porque você tem uma preocupação real com Sim. alguém, com uma nova geração, enfim, é muito forte, forte mesmo. Hoje te define ser mãe? Não, acho que não. Tô apaixonada por ele, mas, o profissional sempre ficou ali, sempre fez falta pra mim. Então, Uhum. eu fiquei muito tempo em casa com o Léo, primeiro filho,
E foi maravilhoso, mas eu senti muita falta de Sim. atuar, muita mesmo. Eu gosto É. muito. A gente é apaixonado pelo que faz, faz realmente muita falta ficar longe. É, quase que uma higiene cerebral, né? Porque eu lembro quando a É, Tayane, minha esposa, a gente teve o Arthur também, a gente conversava sobre isso. Ela falou assim, cara, ficar aqui com ele o dia inteiro não é bom. a gente É, enlouquece. enlouquece, porque ali, às vezes ele chora, você não sabe se é porque ele quer ir no banheiro, se ele É, tá com fome e tudo, principalmente na fase inicial. Então eu lembro muito claramente que a Thay, ela não parou de trabalhar, né, quando é. ela teve o Arthur. E foi um momento bem desafiador pra nós, assim, porque eu ficava assim, amor, não trabalha tanto, né? Dá mais atenção pra ele. Ela falou, não, mas se eu não trabalhar, é difícil dar atenção. Então, eu admiro demais. Eu brinco que eu amo muito mais a minha esposa depois de ver ela ser mãe. Porque ela, meu, é você se doar 100%. A 100%. criança depende de você. Não tem como. 100%. Ela falou, tem coisa que eu não posso terceirizar, não posso pôr ele no seu peito, né? Então eu tenho que eu Não tem amamentar ele. espaço para egoísmo, né? A gente Exatamente. aprende muito, é muita resiliência nessa área, porque a gente é acostumado, especialmente a nossa geração, eu acho, sempre Uhum, se colocar em primeiro lugar. sim. E o filho, ele te obriga a não fazer isso. É Ele um te obriga a exercício, ir na né? contramão disso. E é maravilhoso. Dá Acho uma que todo dica mundo para quem é precisa. mulher, empreendedora ou empresária e tá nessa fase da acabou de ter filho, por exemplo. Que dica que você dá? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, boa sorte. Todo mundo precisa. Todo mundo precisa. Não, mas acho que é importante não se perder. Continuar tentando, ainda que 5 minutos por dia, 10 minutos por dia, fazer alguma coisa por você. Se você gosta de estudar, estude. Não deixa a sua autoestima ir embora, porque Hum, isso é o que nos mantém em pé e é o que nos faz ter força justamente para criar um ambiente melhor para eles, né. hum, Não é: "Ah, deixa ele, vai viajar", não é isso, mas pra não se perder nas pequenas coisas do dia a dia, porque a gente sim. acaba se perdendo. Ah, com certeza, com certeza. Legal, Júlia. Antes de encerrar, a pergunta final que eu sempre gosto de fazer, qual que é o maior desafio que você está vivendo hoje, profissionalmente? Eu acho que essa divulgação, a importância do que você faz é necessário mostrar, para que Uhum, a pessoa entenda que ela tem aquela dor. Primeiro ela precisa entender de onde essa dor vem, o que ela pode fazer para mitigar isso, como você pode ajudá-la. E esse com certeza é o meu maior desafio, porque acho que o advogado ele fica muito confortável no escritório esperando a ligação, quando o cliente já está com algum problema. Quando você tenta oferecer uma solução para que ele não chegue no problema, é muito mais difícil. O brasileiro, a gente vive, à vista, né, sim, perdão, a gente vive no dia no de curto prazo, hoje, né? no curto prazo, a gente parcela tudo 1000 vezes, porque a gente não pensa no futuro. E você ter que ensinar o empresário que ele precisa pensar no futuro, que a empresa dele pode, durar muitos anos, pode durar além da própria vida dele, isso é difícil de colocar na cabeça, né, Esse do é o desafio. empresário. Esse é o desafio. Legal. Júlia, obrigado pela sua presença. Eu queria ficar mais 2 horas conversando com você aqui, mas o nosso tempo é curto. Já fica o convite para você voltar, tá? Muito Tô prometendo obrigada. isso para todo mundo. Com Não sei como eu vou certeza. cumprir, porque vai ter que vir um batalhão de gente aí. Mas obrigado. Nossa, foi esclarecedor. Eu tô muito preocupado agora com algumas coisas. E a gente vai Não, a tomar gente um vai resolver, café. a gente vai resolver. É, a gente vai tomar um café lá no seu escritório. Faço questão de levar minha esposa, que hoje é minha advogada, meu amor. Amor, se você estiver assistindo, eu te amo. Júlia, se as pessoas quiserem te encontrar na rede social, como é que ela faz? Ah, eu tenho um Instagram, é adv.julialima. Legal. LinkedIn também? LinkedIn também. Legal, então obrigado pela sua presença, adorei Muito conversar com obrigada, você. obrigada. Espero que você possa voltar de fato, porque esse Com tema certeza. societário é extremamente importante para todo mundo que acompanha. E para você que ficou com a gente até agora, obrigado pela moral. Acompanhe os próximos episódios. O nosso objetivo aqui é ajudar quem está na jornada, sempre trazendo pessoas que também estão na jornada, que também estão passando pela mesma coisa que você. Eu tenho certeza que hoje isso aqui foi um marco, esse podcast, que a gente falou sobre um tema que é relevante para você e para todo mundo que você conhece que também tem empresa. Então divulgue, coloque aí no compartilhar, divulgue muito esse podcast e vamos alcançar o máximo de empresários desse Brasil aí. Obrigado, valeu.